Vou falar sobre a crise hídrica e a incapacidade de aprender. No início do segundo semestre de 2007, o mundo viu os primeiros sinais de que algo não ia bem no sistema financeiro, quando o banco francês BNP suspendeu os resgates de 3 fundos financeiros por falta de liquidez. Era o prenúncio de que uma crise financeira estava chegando. E ela veio. Explodiu em 2008, principalmente nos Estados Unidos, e espalhou seus danos por vários países. Como sempre, a crise era o resultado de vários anos de erros e distorções. Na época, o presidente Lula afirmou que o Brasil estava imune e que aquela crise seria apenas uma marolinha. Realmente, nos primeiros momentos, o Brasil sentiu muito pouco a crise financeira mundial. Não por seus méritos, mas pelo fato de o sistema financeiro brasileiro praticamente não ser integrado ao mundo. Naquele agosto de 2007, corria certo otimismo no Brasil, com previsão de crescimento econômico e redução do desemprego, que era muito alto. Mas alguns economistas chatos soltaram repetidos alertas dizendo que, se o Produto Interno Bruto brasileiro crescesse 5% nos 2 anos seguintes, um grave apagão elétrico iria castigar o país já em 2010. Ou seja, o Brasil não tinha estrutura energética para aguentar elevação significativa do produto nacional por anos seguidos. Naquele agosto de 2007, o Brasil estava um tanto aliviado pelas chuvas abundantes ocorridas nos meses anteriores, que foram suficientes para encher reservatórios que andavam vazios já por um bom tempo. As chuvas salvaram o governo Lula, naquela época, de enfrentar uma crise elétrica e um risco de apagão, levando a previsões otimistas para o crescimento do PIB em 2008 e 2009. Não aprendendo com o panorama daquele agosto de 2007 e eufórico com a volta das chuvas, o governo ignorou os alertas sobre a falta de investimentos no setor elétrico. Alguns economistas e especialistas alertavam para o risco de um apagão elétrico em 2010, repetindo o apagão de 2001 no governo Fernando Henrique Cardoso, cuja consequência primeira seria abortar o crescimento econômico. Eu venho repetindo em meus comentários que a causa primeira da pobreza é a falta de crescimento do produto nacional e que só se reduz a pobreza com o aumento do produto nacional a taxas superiores ao crescimento da população. Como a energia sempre foi monopólio estatal aqui no Brasil, continuou faltando investimentos no setor. O país iniciaria a segunda década deste século com fraco desempenho, culminando com a pior recessão dos últimos 100 anos, que aconteceu no governo Dilma em 2015 e 2016. E baixo crescimento do PIB significa baixa pressão sobre o setor elétrico. Hoje, passados 14 anos, parece que o Brasil não aprendeu com a situação de 2007, quando já não havia aprendido com o apagão elétrico de 2001. Naquela época, 2007, o governo havia optado por investir pouco em infraestrutura, sobretudo na área de energia, e dado prioridade para a elevação da despesa de pessoal da máquina pública. Nos 5 anos anteriores a 2007, o PIB brasileiro cresceu a uma taxa média, arredondada, de 3% ao ano, mas os gastos públicos com pessoal e custeio da máquina administrativa cresceram 9% ao ano no mesmo período. Por óbvio, faltou dinheiro para obras de infraestrutura, mesmo porque a dívida pública estava em valor alto como percentual do PIB, logo isso limitava a capacidade do governo para contrair empréstimos novos destinados a investimentos. A situação de 2007 e anos seguintes tem semelhança com o momento atual, pois hoje a crise vem da falta de chuvas e dos efeitos da pandemia. Governos não são os criadores das pandemias nem da falta de chuvas, mas são responsáveis pela reação a essas catástrofes naturais. Se o país aprendesse com os erros do passado, as soluções de hoje seriam as mesmas que faltaram em 2007 e anos seguintes, incluindo a recessão do governo Dilma. Entre as soluções necessárias e que não vieram, eu destaco 6. 1.
austeridade nos gastos correntes do governo, sobretudo não aumentar a despesa de pessoal mais que o crescimento econômico. 2. Um programa para reduzir o tamanho da máquina estatal e melhorar sua eficiência. 3. Medidas para atrair investimento privado nacional e estrangeiro nas áreas de infraestrutura. 4. Agilização do programa de privatização e concessões. 5. Avanço nas parcerias público-privadas, principalmente nas obras de alto custo. 6. Diminuição da tributação sobre investimentos nas áreas mais críticas da infraestrutura. Os problemas não mudaram, logo não mudam as soluções. É isso.